depois Não, vai lá. Vamos lá. O que é esse diabo desse experimento do gato de Schrödinger? Vamos lá. Primeiro, pessoal, tem que ficar claro. Trata-se de um paradoxo. É um paradoxo. Não é um elemento que compõe a teoria. É um paradoxo. E paradoxos são elementos que vêm para criticar a teoria. Então, Schrödinger propôs este experimento, que é um experimento mental, ninguém fez nada com gatinho, tá? Para criticar a interpretação de Copenhague, ou seja, a interpretação probabilística da mecânica quântica. Então, vamos lá, que daqui sai muito suco. Vai lá. Então imagine o seguinte, imagine uma caixa extremamente tecnológica que uma vez que você fecha, você não consegue saber de nada do que está acontecendo lá dentro. Só que antes de você fechar a caixa, você vai colocar nesta caixa um átomo radioativo, tá ok? Que pode decair a qualquer momento. Então, tipo, átomos radioativos, eles são átomos que, com o tempo, eles podem decair e se transformar em outros elementos químicos. Isso é a base aí para energia nuclear e tudo mais, tá? Energia de fissão e etc. Aí. Beleza. Então, imagine posto sobre essa caixa um átomo radioativo, beleza? Que pode cair a qualquer instante. Nessa mesma caixa é colocada uma coisa que nós chamamos de contador Geiger, que pega justamente, ele é sensível à radiação. Tá? A esse tipo de radiação, então ele é acionado toda vez que esse átomo ele decair. Beleza? Pegou. Então tá, o átomo, uma vez que ele decaia, vai acionar esse contador Geiger. Conectado ao contador Geiger, nós temos um martelo que, uma vez que o contador Geiger for acionado, faz com que o martelo caia sobre um frasco de vidro que contém um gás venenoso. Beleza? Então, tá feito o aparato. Todo o aparato tá aí. Então, o que o Schrödinger fez? Então, ele imaginou, vamos colocar então o gato lá dentro e fechar a caixa. A questão e o grande ponto é o seguinte, você tem, por um lado aqui, o átomo radioativo, que é um ente quântico. Então, dentro de um intervalo de tempo, eu nunca vou conseguir dizer, uma vez que eu não esteja fazendo nenhuma medida sobre ele, se ele decaiu ou não decaiu. Na verdade, e de fato, como a gente está falando de mecânica quântica, esse átomo ele vai se encontrar sob um estado de superposição quântica. E o que é um estado de superposição quântica? Basicamente é o seguinte, no caso do átomo, eu vou dizer o seguinte, se eu não estou fazendo a medida, veja, se eu não estou fazendo a medida, se eu não estou ali medindo, a caixa está fechada, eu não estou medindo, o átomo, ele, dentro de um intervalo de tempo, eu só posso dizer que ele decaiu e não decaiu. Não é ou não decaiu, é e não decaiu. As duas possibilidades coexistem. Por isso que a gente chama de superposição. Isso está relacionado àquela questão da função de onda. Existe probabilidade dele ter decaído dentro do intervalo de tempo e uma probabilidade dele não ter decaído dentro desse mesmo intervalo de tempo. Então, só que dentro desse intervalo de tempo, essas duas possibilidades, elas simplesmente coexistem. Então, se essas duas possibilidades coexistem, eu sei que se ele decaiu, o contador Geiger foi acionado, fez o martelo cair sobre o frasco de vidro e escapar o gás venenoso e matou o gato. Então, se a caixa está fechada e esse ente quântico decaiu e não decaiu, encontra-se sob esse estado de superposição, o gato estará vivo e morto. Eu não disse ou morto, eu disse e morto. E isso é um paradoxo. Por que isso é um paradoxo? Schrödinger criou isso para criticar a interpretação probabilística da mecânica quântica. Por quê? A gente só pode falar em interpretação probabilística a entes que são quânticos. O gato não é quântico. Olha lá a imagenzinha do gato. Aí, ó. É exatamente isso aí. O gato, ele não é quântico. Eu não posso dizer que o gato está vivo e morto. Então ele fez meio que chacota com a física quântica. Por outro lado... Ficou tão famoso isso, né? Porque é um paradoxo que não foi resolvido. Ele não foi resolvido. Ele não vai ter porque é esse lance, cara. O gato, ele não é quântico, entendeu? O gato não é quântico. Então não se aplica. Só que, na verdade, tá misturando a partícula quântica que tá lá dentro, esse ente quântico aí,
que vai decair ou não e vai derrubar o negócio, com o gato que não é quântico, entendeu? Exato. Então, você cria um paradoxo. Só que o Niels Bohr dizia, não, o gato está vivo e morto sim. Até que você abra, o gato vai estar vivo e morto sim. Mas não faz sentido isso, né? E então o Schrödinger trouxe isso para criticar essa interpretação probabilística à física quântica. E isso é uma coisa muito legal. Não sei se vocês chegaram a ver uma série. Vamos falar... Tem uma série chamada Matéria Escura. Dark Matter. Você assistiu? Sim, fantástico. Li o livro. Não sei por que tem esse nome. Porque o nome Dark Matter não tem nada a ver. Mas ele fala... Sabe aquela caixa que eles entram? Sim. É justamente a ideia do gato Schrödinger. Onde você entra numa caixa e você consegue acessar as várias probabilidades, todas as possibilidades de realidade. É isso. Entendeu? Por quê? Porque é probabilístico. Enquanto você não for lá e viver aquilo, aí colapsa a onda. Quando você vive, colapsa. Entendeu? Manja, então, tipo... Enquanto você não viver, você tem acesso a todas as realidades. Você escolheu uma, a onda colapsa naquela ali. Então, veja, realmente... É uma coisa muito... Se você for analisar ali, é uma coisa muito nonsense. É uma coisa muito nonsense, mas ao mesmo tempo é maravilhosa, né? É maravilhosa. E Einstein, obviamente... Como a gente já disse, ele ficava muito, muito chateado com essas interpretações probabilísticas. Né? Mostrava a língua. Mostrava a língua. Ele não gostava. Ele já não penteava mais o cabelo por causa disso. Ele ficava deprimido com a física quântica, com essa interpretação que era dada. E ele realmente considerava, por conta dessas questões, como uma matéria dentro da física que estava incompleta, porque para ele não era cabível, para ele estava faltando alguma coisa, porque não era possível que a coisa não fosse determinista, como eu coloquei aqui, entendeu? Não é possível que eu não consiga fazer projeções futuras, está faltando alguma coisa nessa teoria, é uma teoria incompleta. Por outro lado, Niels Bohr dizia que não, a teoria está completa, as partículas elas têm de fato natureza probabilística, e cara, na boa, Niels Bohr estava certo, porque hoje eu até fiz um vídeo recentemente sobre isso, que os caras, a tecnologia hoje tá tão embaçado o negócio, que os caras, hoje, cientistas, agora eu não lembro de qual colaboração internacional que isso foi feito, mas em qual laboratório que isso foi feito, só que eles pegam um ente quântico, um átomo, por exemplo, sendo um átomo de rubídio, tá? Eles levam esse átomo de rubídio a uma temperatura tão baixa, antes de fazer a medida, qualquer medida, eles levam a uma temperatura tão baixa que os caras conseguem observar esse estado de superposição. Eles conseguiram observar recentemente, num experimento, eles conseguiram observar um estado de superposição quântica de um átomo de rubídio por 23 minutos, o que é um recorde. Ou seja, realmente, isso acontece de fato. Mas se fosse possível para eu ver, o que eu estaria vendo? Ali no caso... Qual que é a imagem? Eu não vi imagem. Tá. Eu não vou saber te dizer qual que é a imagem exata que os caras veem. Realmente eu fiquei curioso com isso. Eu procurei no artigo ali, eu não vi qual a imagem. Mas só para ficar claro, o que é essa tal superposição quântica? Eu joguei um outro exemplo que ficou legal uma vez, que foi o seguinte. Imagina você e um amigo seu, certo? Você está do lado de fora de um quarto com a porta fechada e seu amigo está dentro do quarto. Tá? Certo. Para você que tá desse lado aqui, fora do quarto, com a porta fechada, para você, o seu amigo ele pode estar em qualquer posição possível dentro daquele quarto. Para você, ele pode estar em qualquer posição. O banheiro pode estar no quarto, pode estar deitado, pode estar em pé. Em qualquer posição. Só que agora imagine o seguinte: se seu amigo fosse um ente quântico, não é que ele pode estar, ele vai estar em todas as posições, ele estará em absolutamente todas as posições simultaneamente, até que você abra a porta e veja onde ele está. Ele tem a probabilidade de estar em todas as posições. Não é que ele, e veja, não é que ele está, ele tem a probabilidade de estar. Mas aí acaba sendo, porque, por exemplo, ele tem 10% de chance de estar deitado, 12% de chance de estar de pé. Ele tá sentado em pé. Pra você que tá fora, cara. Pra você que tá fora. Mas ele não tá, ele tem a possibilidade de estar. A probabilidade. De fato, o seu amigo que é um ente macroscópico, que é um ente grande, ele não vai estar. Só que eu só tô jogando esse exemplo só pra deixar claro pras pessoas. Se ele fosse um ente quântico, ele
coexistiria em todas as posições possíveis dentro do quarto. Com diferentes probabilidades. Com diferentes probabilidades. Mas coexistiria. E aí você só vai saber exatamente onde ele tá na hora que você abrir a porta. Então você percebe... Aí o que vai acontecer com a sua onda? Vai colapsar para aquele ponto onde ele perfeito. tá. É aí isso. quando você abre a porta, você colapsa a onda para uma única probabilidade, que aí sim representa a realidade. É essa bugada aí que o Einstein não gostava. Não gostava. Cara, entendeu? É essa coisa que o Einstein não gostava. Ele falava, não existe isso, cara. Eu tenho que saber onde... Tem que ser capaz de prever, tem que né? ser capaz de prever. Tem que saber capaz, não tem. Aí, só lembrando aqui, ó. Galera, tarefa de casa pra quem não viu Oppenheimer. Veja Oppenheimer. O Oppenheimer tem umas cenas lá que são que passam meio desapercebidas. Por exemplo, o Einstein, no filme, ele aparece andando na beira de um lago com um cara. Aquele cara é muito importante na física quântica, é o Gödel, né? O Gödel. E os físicos têm um negócio que é muito interessante, que é o seguinte: o Einstein, ele caminhava naquele lago com o Gödel o tempo todo. Só que o Einstein era um cara que não gostava de física quântica. Mas como que ele andava com um cara da física quântica? E eles conversavam durante dias ali. O pessoal fala o seguinte, cara, os físicos falam assim... O maior sonho nosso é ter acesso ao que os dois conversavam. Imagina. Porque nunca foi publicado, nunca foi nada, e era um cara que era o cara da relatividade com um dos caras desses todos aí também importante dentro da física quântica. E todo mundo sabe que o Einstein não gostava, e eles andavam, eles caminhavam em volta daquele lago. Aquilo lá é real, aquilo lá tem foto dos dois caminhando e tudo mais. Então, o que tanto eles conversavam, cara? Estavam discutindo por que o Palmeiras não tem mundial. Porque é um cara que não concordava com a física quântica, com outro que era um dos papas da física quântica. O que eles tanto falavam ali? E uma bronca lembrando do filme também, uma das broncas do Einstein com o Oppenheimer é essa também. Porque o Oppenheimer era da galera da quântica. Quando o Oppenheimer vai lá, aí no final do filme e tal, fala assim, meu filho, foi você que foi, né? Então agora você se vira com isso aí, entendeu? Quando ele dá aquelas crises nele. O Oppenheimer acaba tendo umas crises, mas ele vai lá no Einstein e o Einstein meio que fala assim, foi você que foi atrás disso aí, então agora é com você. Porque ele tinha essa treta mesmo e era pesado. Aliás, o Einstein era treteiro pra caramba, né? Ele tretava com todo mundo. Agora, só fazer um adendo aqui. A constante fina lá, 1 sobre 137, que eu vi a galera falando, ela é conhecida como constante de Sommerfeld. Arnold Sommerfeld, um cara alemão que detectou, que determinou ela. Por que a galera fala tanto dessa constante aí e ela é um negócio que vai e tal? Porque ela representa ou ela faz com que você consiga entender a interação entre as partículas subatômicas. E olha que coisa interessante. Esse número mágico que sai dividindo 1 sobre 137, que dá 0,00729, tá um monte de número aqui, é o seguinte: se esse número fosse menor ou maior, as estrelas não queimariam carbono. Na hora que explodisse, não teria carbono. E carbono é a origem do quê? Da vida. Então, por isso que eles ligam o 1 sobre 137 a um número puro, ao número mais importante do universo. Não era o 42? Né? Qual é a resposta para tudo? A resposta para tudo é 1 sobre 137. Agora, porque é ele. Se ele fosse um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, não queimaria carbono. Sem carbono não tem vida. Então essa é a explicação básica da constante Sommerfeld. Você percebe a habilidade deste homem? O cara tá aqui, tá falando e tá lendo ao mesmo tempo, velho. Rapaz. Que isso, velho? A probabilidade dele estar aqui, a probabilidade dele não estar aqui eu não consigo segundo o Felca, né? Eu sou, né? Ele falou aqui, né? Que eu sou um alienígena, né? E por isso que eu falo, né? Eu não vi em nenhum momento ele lendo esse celular. O cara sai com a resposta, mano. Eu só dividi aqui 1 sobre 137. Que habilidade, mano. Mas é isso aí. Mas muito bom. Então, essa é a treta, viu, galera? O Einstein, ele tinha essas tretas todas aí.